Fala galera, como prometido, vamos dar início aqui às nossas aulas de Photoshop gratuitas pra galera. Pessoal que está iniciando aí no Photoshop, que já está um tempinho batendo cabeça e quer aprender a se desenvolver nesse programa maravilhoso que é o Photoshop. A gente vai abrir agora o nosso baú, a nossa caixa de ferramentas aqui em cima de vocês, para vocês poderem entender aí um pouco como é que funciona essa ferramenta e poder se desenvolver com ela também agora de forma gratuita aqui no nosso canal da Black Box, gente. Lembrando que a gente tem o Photoshop Pro, que ele é bem profissional mesmo, no nosso curso, que envolve aqui o nosso sistema de separação de cores, tá? Ou seja, a nossa B-Box Stamp V4 híbrida, que já está na atualização de maio, certo? Você adquirindo o curso, você vai ter acesso a ela e às aulas do Photoshop Pro, certo? Bom, aí você me perguntar, Cleito, qual vai ser a diferença entre eu estudar gratuitamente aqui pela Black Box e ter já o curso do Photoshop Pro lá da Black Box direto na plataforma Hotmart? Bom, a diferença vai ser que lá no Photoshop Pro eu vou ensinar técnicas mais avançadas, mais arrojadas, uma aula um pouco mais elaborada, um pouco mais demorada, certo? E aqui eu vou passar para vocês os pilares, certo? Não quer dizer que só vou aprender se eu fizer o Photoshop Pro. Não, de forma nenhuma. Aqui você vai aprender realmente a mexer no Photoshop, certo? Agora, se você quer realmente ir um pouco mais a fundo em técnicas mais avançadas de Photoshop, esse aí é o Photoshop Pro, certo? Vira e mexe eu vou dar alguma dica aqui do Photoshop Pro para vocês entenderem o que tem lá na plataforma e o que não vai ter aqui, certo? Então não desmereçam aqui essa aula, que é muito importante para quem está começando, para quem já está no meio e para quem quer ter alguma dica mais valiosa, certo? Então, antes de mais nada, eu peço que você não saia do vídeo ainda, escute o que eu vou falar, dê primeiro um like nesse vídeo, certo? Se você quiser, você pode dar o like no final também, mas para você não esquecer, dê logo um likezinho aqui nesse vídeo, que ajuda muito o canal a crescer, a impulsionar esse conteúdo para mais gente que precisa, certo? Então a gente vai tentar fazer uma métrica aqui de 1 a 2 vídeos por semana para vocês poderem estudar, tá certo? E eu vou deixar os nossos comentários aqui embaixo livres, para vocês poderem fazer alguma pergunta e na próxima aula a gente responder, tá bom? Quem não estiver satisfeito com a aula, é só não assistir, certo? Deixe quem quiser assistir, por favor, não vá no comentário falar abobrinha, tá? Se você já sabe alguma coisa, essa aula não é para você, procure uma aula um pouco mais avançada. Outra coisa, a gente não vai fazer tutoriais aqui, a gente vai mostrar para vocês realmente os poderes mágicos aqui do Photoshop, certo? Então vamos lá, vamos sem enrolar muito, vamos começar aqui para ter uma aula bem rápida e bem direta. Beleza, como vocês viram na nossa thumbnail, a gente vai falar hoje sobre seleções, gente. Vai ser muito bacana essa aula aqui. Eu vou fazer, acho que uns menos de 10 minutos aqui, eu espero, né? E vamos ver no que vai dar, tá certo? Não vou fazer corte nesse vídeo, esse vídeo tá direto do jeito que iniciou, ele vai ser gravado dessa forma. Não vou fazer nenhum corte aqui, tá? Nenhum tipo de edição para ficar mais dinâmico. Beleza, então primeiro o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar aqui com o menu selecionar. Eu vou falar algumas coisas aqui desse menu, outras coisas vão ficar para a próxima aula, porque algumas dessas opções aqui, elas vão linkar com outra aula. Então, a gente vai iniciar aqui, se você gostou, se prepare para a próxima aula, que aí você vai pegar mais o macete cada vez mais, certo? Então, algumas coisas aqui a gente vai pegar agora, outras vamos deixar para a próxima aula. Assim como as ferramentas de seleção, que a gente vai falar agora, que é a letreiro retangular e elíptico, as ferramentas de laço e as ferramentas de seleção rápida. Fora essas ferramentas, nós temos aqui também a ferramenta caneta. Essa aqui não vou falar agora, ela vai ser linkada com a nossa aula de vetorização do Photoshop. Sim, o Photoshop faz vetorização. E aqui embaixo, logo aqui embaixo, vocês estão vendo aqui a ferramenta de mascaramento rápido. Essa é ultra potente. Essa aqui vai ser uma aula especial somente para ela, então não vou falar dela agora, certo? Mas, detalhe,
essa aula aqui é importante, tanto para cá, para caneta e para mascaramento rápido, certo? Então, não deixe de assistir essa aula aqui. E a opção de selecionar e mascarar também vem numa próxima aula, que a gente vai falar ainda sobre máscara, sobre inteligente, efeitos especiais. Vamos tentar fazer um tour pelo Photoshop de forma bem prática, bem para aprender realmente, certo? Beleza, então como eu falo para meus alunos, o Photoshop ele é bem dinâmico e para a gente aprender ele, a gente tem que aprender a fazer leituras, e essas leituras elas são feitas através das funcionalidades do Photoshop. Então, primeira coisa, o que a gente tem que aprender? É o que é um contraste, gente. O que seria um contraste? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta aqui de degradê e puxar aqui traçar uma linha aqui, onde vocês vão ver aqui o que é um contraste. Ó, vocês estão vendo aqui uma área branca e uma área preta e no meio uma área cinza. Então aqui a gente tem um contraste entre as pontas, certo? Só que ela vai suavizando através desse degradê. Se eu quiser passar uma opção um pouco mais agressiva, então esse aqui é um contraste mais agressivo, é preto no branco, como se fala, ou seja, aqui vocês estão vendo que é preto no branco. Então esse aqui é um contraste mais agressivo, só para vocês entenderem aí do que a gente vai falar daqui para frente, tá certo? Outra coisa que a gente vai falar é sobre bitmap. Não vai falar não, vou só explicar rapidinho para vocês. Já deve estar cansado de tentar buscar saber o que é bitmap, vou tentar explicar de uma forma rápida para vocês, tá? Vou pegar aqui essa modelo, eu vou aproximar aqui o cotovelo dela, e aqui vocês vão começar a ver os quadradinhos. Deixa eu colocar aqui, cadê? Mostrar, guia de pixels, pronto. Então aqui vocês estão vendo diversos quadradinhos, certo? Esses aqui são os famosos pixels, gente. O que seriam isso? São quadradinhos com cores únicas, tá? Ele não tem um degradê entre eles, tem cores únicas. Cada um tem uma variação de cor para formar uma imagem. Então, esses aqui são os pixels que transformam a imagem em bitmap, que a gente chama, certo? Ou seja, o Photoshop ele trabalha com imagem que é conhecida como bitmap, certo? Que são esses quadradinhos aqui, esse serrilhado que todo mundo detesta, né? Eu trabalho no CorelDRAW porque o CorelDRAW não tem serrilhado, ele trabalha direto. Bom, tanto o CorelDRAW quanto o Illustrator, eles trabalham com uma fórmula matemática chamada vetor, certo? Então por isso que eles têm essas linhas retas aí. Mas se você, por exemplo, no Photoshop, no CorelDRAW, você simplesmente pegar e for trabalhar com uma imagem dessa, o o CorelDRAW, facilmente ele vai pedir para você converter essa imagem em bitmap para que você possa trabalhar com ela tranquilamente, ou seja, você vai também ter esse serrilhado. Essa serrilha não é nenhuma falha do programa, não é nenhuma falha da sua arte, é simplesmente a qualidade da sua imagem dentro de um programa, seja ele vetorial ou seja ele em bitmap, como é o Photoshop, certo? Cleiton, como é que eu posso resolver isso aí? É como eu sempre falo para meus alunos, procurem imagens de alta qualidade. O que seria para nós imagem de alta qualidade? Para a gente que trabalha, por exemplo, com serigrafia, com sublimação, com DTF, e tem que ter uma imagem mínima de qualidade. Ela tem que ter 1000 pixels, pelo menos, de altura ou de largura. O que seria esses 1000 pixels? São 1000 quadradinhos desse aqui, empilhados, tanto na horizontal quanto na vertical. Eles já dão um bom resultado aí de resolução. Então fica a dica. Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: cuidado com a imagem que vocês pegam, que elas parecem às vezes grande e pesada, né? Quando eu digo grande, ela parece ter um grande volume de pixel, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, e pesada, ela às vezes ela tem 5 megas, ou 55 megas, ou 100 megas. Então às vezes a pessoa altera e ressalva essa imagem, né, daquela forma. Então ela parece ser grande e também com boa qualidade. Mas basta você pegar a imagem e aproximar aqui que você vai ver a diferença, certo, dessa imagem. Por regra, todo e qualquer site ele
tem uma imagem com 72 dpi. Essa aqui não é diferente. Vamos ver aqui o tamanho dessa aqui, ó. Tamanho da imagem. Ó, essa aqui já tem 300, que ela foi baixada de um banco de imagem. A altura dela 35 centímetros e largura 52 centímetros, certo? Se eu quiser ver aqui a opção em pixel, eu vou ver que ela tem 4.163 pixels de altura, ou seja, de cima a baixo ela tem 4.163 pixels e na horizontal ela tem 6.245 pixels, certo? Então, gente, isso aí são os pixels que formam a imagem. Então aí foi uma explicação bem rápida, não muito técnica para vocês, mas que realmente com certeza já fez a diferença aqui nessa aula. Beleza, então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro pilar, que seria as ferramentas de seleção. Bom, a primeira ferramenta de seleção que a gente tem aqui seriam as letreiros. E vocês podem ver que elas têm mais duas aqui embaixo, que eu não vou falar dela, não interessa pra gente, porque simplesmente eu não vejo funcionalidade para elas aqui no Photoshop, certo? Existe funcionalidade? Existe, mas para nós que trabalhamos com serigrafia, sublimação e DTF, não faz a menor diferença. A gente vai trabalhar com a ferramenta letreiro. E eu peço para vocês que pausem o vídeo agora, vão atrás de papel e caneta para estar anotando isso aqui, tá? Ou então abram um bloco de notas aí no computador de vocês, para vocês entenderem aqui e treinarem, certo? Vocês estão vendo essa letra M aqui? Essa letra M é o atalho dessas ferramentas aqui no seu teclado. Por exemplo, eu vou acionar aqui o zoom, ó, mas se eu clicar M no meu teclado, ó, M, ó, viu? Ele vem logo para cá para cima. E para eu alternar entre uma e outra, eu vou fazer a combinação Shift M, ó. Então, automaticamente, ele vai alternando para mim. Ou seja, você pode ir treinando esses atalhos aí e futuramente você vai estar mexendo somente no teclado. Raramente você vai mexer em mouse, gente. É muito interessante isso aí. Outra coisa bacana que a gente tem que entender é o seguinte: cada uma dessas ferramentas que eu vou apresentar para vocês aqui, elas têm uma propriedade, olha só. Elas têm uma propriedade. Então, cada vez que você clicar numa, ela vai mudar um pouco aqui a propriedade. A maioria delas aqui, ó, vai ter basicamente a mesma propriedade, com algumas alterações bem poucas, olha só. Algumas alterações bem poucas, tá? Outras muito diferentes e outras um pouco parecidas, outras muito parecidas, certo? Então, a gente vai tentar entender para que serve cada uma delas. Vamos começar primeiro com a ferramenta letreiro, gente. Eu não coloquei nada aqui para selecionar. Como eu falei, não vai ser um tutorial. Vou apresentar para vocês entenderem a funcionalidade delas, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, eu vou tentar falar aqui para vocês somente o que interessa para a gente, certo? Por exemplo, essa área aqui de predefinições, eu não vou levar isso em consideração porque vocês não vão usar, certo? Isso aqui é muito técnico, é só para quem faz algo muito específico. Então, para gente que precisa rapidamente entender o que é o Photoshop, poder fazer uma seleção de uma área, mudar ela de cor, mudar ela de posição, trocar de objeto, tirar um fundo, o caminho é esse aqui que eu estou passando para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, a gente tem esses carinhas aqui, ó, que desajudam muito, gente. Vocês não tem noção quanto isso aqui ajuda. Esses aqui, eles são as transformações que a gente tem ao trabalhar com as ferramentas de seleção. Por exemplo, aqui a gente tem seleção única, olha só. O que acontece? Se eu puxar aqui um quadrado, ó, vocês notam que ao puxar aqui a ferramenta, eu estou segurando aqui o mouse, e eu tenho aqui no cantinho uma numeração L2019 e A1416. Isso aqui é o loteamento de pixel, gente, olha só. Conforme eu vou puxando, ó, ele vai me dizendo quantos pixels tem na largura e na altura. Ou seja, eu não vou precisar ir lá contar, ele mesmo já me dá essa opção aqui, tá? E aqui embaixo você tem também essa opção aqui, ó, tamanho do documento, perfil do documento, dimensões do documento, ó, já me dá aqui, ó, o que foi que eu fiz aqui. E aqui você pode alterar tudinho, certo? Aqui embaixo você tem o zoom dessa página aqui, ela tá em 14,52%, certo? Bom, como ela está aqui em seleção única, o que acontece? Se eu fizer uma outra seleção aqui, ó, automaticamente ele cancela a última, ó. Então, por mais que eu faça várias seleções aqui, ele cancela a última, ou seja, porque ele está na opção de seleção única. Agora, se eu quiser fazer uma segunda seleção, eu seleciono esse carinha aqui, ó, que é o de soma, olha só. Certo? Eu vou colocando aqui, ó, vou somando aqui as seleções que eu estou fazendo, tá? Beleza.
Cleiton, como é que eu faço para tirar agora essa seleção? Não gostei, eu uso a borracha, o que eu faço? Muita calma nessa hora. Lembra que eu falei que a gente vai mexer muito aqui no menu selecionar? Então vamos lá aqui para ele agora. A gente vai falar aqui, ó, dessa primeira seção aqui, ó, tá? Que tem essas 4 opções aqui, ó. Tudo, Ctrl A, cancelar a seleção, Ctrl D, selecionar novamente, Shift Ctrl D e inverter, Shift Ctrl I. Então a gente tem essa opção aqui, ó, cancelar a seleção, ó, cancelei a seleção. Ou seja, vamos voltar aqui na opção de unitária. Se eu abrir uma seleção, não gostei, Ctrl D no teclado, automaticamente eu cancelo, ó. Certo? Eu cancelo a minha seleção. Tá? Aí você vira aqui que aí tem a tudo, que é a seleção Ctrl A, tá? Ou seja, se eu der um Ctrl aqui, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar toda essa área visível aqui, gente, tá? Lembrando que é toda essa área visível nesta camada que está selecionada, tá? Ctrl D, tira a seleção. Mas vamos supor que você faz uma seleção, certo? Eu vou colocar aqui, ó, a opção de somar, vou fazer uma seleção aqui bem distinta. Beleza, fiz uma seleção bem distinta. Vamos supor que essa seleção demorou horas para eu fazer. Beleza, eu fiz aqui o processo que eu queria fazer. Vamos supor que eu vou colocar uma cor sólida nessa imagem. Coloca aqui um vermelho um pouco mais claro. Ó. Ah, beleza. Ah, só que, poxa, faltou eu colocar mais um pedaço aqui. O que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, refazer a seleção? Não, eu tenho várias opções para fazer isso, é lógico, né? Eu posso vir aqui na opção de máscara, a gente vai falar de máscara lá na frente, tá? Segura Ctrl, dá um toque nela, ó, ela volta a minha seleção, então Ctrl Z aqui. Eu posso vir aqui na opção de histórico, gente, também. Eu posso vir na opção de histórico, a gente vai falar sobre histórico aqui no Photoshop. E posso voltar aqui uma casinha, ó, e ele faz a última seleção aqui pra gente, certo? Dá um Ctrl Z. Ou então eu posso vir aqui, ó, no menu selecionar e selecionar novamente, ó. Shift Ctrl D, certo? Vocês viram que cada um me dá uma opção diferente, mas tem a opção correta. Se eu fiz a última seleção, tá? A última seleção salva, vamos dizer assim, e eu precisei fazer alguma alteração, é nesse ponto aqui, ó. Selecionar novamente, ó. Então eu posso fazer aqui uma outra opção aqui, ó. Pronto, olha só. Bem bacana, certo? Posso até jogar isso aqui na minha máscara, tá? Minha máscara tá branca. Eu posso dar um Alt Delete e não vai mudar nada, porque não mudou nada, porque não está selecionado a máscara, gente, olha só. Opa, vamos inverter aqui. Vamos pegar aqui de novo. Não foi, inverter. Agora foi, a gente não inverteu aqui a opção de amostra. Vocês estão vendo, gente, ó, como eu fiz aqui, eu errei, não, eu apenas não prestei atenção, que eu tô aqui no modo dinâmico, né? Eu não quis fazer edição, então vocês viram aqui que eu acertei em fazer, só que eu não prestei atenção, tá? Primeiro, não selecionei aqui a minha máscara, certo? E não coloquei a minha amostra como deveria ser. Por exemplo, ele estava aparecendo aqui, ó, para essa área que ficasse branco. Mas não se preocupa que a gente vai falar sobre isso lá na outra aula, tá? Mas aqui o interessante foi que vocês já viram como se refaz aqui uma seleção, beleza? Eu vou excluir aqui essa opção toda. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui a letra. Beleza, então aqui eu já sei como colocar aqui um quadrado a mais, uma opção a mais, fazer a soma aqui dos das minhas seleções retangulares. E aqui eu já aprendi basicamente 3 opções desse primeiro módulo aqui, ó, que é o tudo, o cancelar seleção, o selecionar novamente e agora o inverter. Gente, inverter é o seguinte, ó, deixa eu dar um Ctrl D aqui, ó. Deixa eu fazer uma opção aqui. Vamos lá, colocar aqui, ó. Vou fazer uma seleção aqui. Pronto, beleza. O que acontece? Se eu pegar um pincel, colocar preto aqui, ó, vamos ajeitar ele aqui, e eu tentar pintar aqui, ó, eu não vou conseguir. Mas se eu vir aqui na seleção, aqui dentro da seleção, ó, eu vou conseguir, ó. Certo? Por quê? Porque eu tenho uma seleção e ela está ativa internamente. Para eu selecionar a parte externa, eu vou dar um Ctrl Shift I, que é o mesmo que está aqui, ó. Shift Ctrl I ou Ctrl Shift I. E agora eu posso pintar aqui. Opa, não posso pintar aqui. Eu vou ter que pintar aqui porque a seleção foi invertida. Então, eu posso pintar aqui no canto, ó. Direto, ó, sem problema nenhum. Tá vendo só? Então, eu tenho aqui essa opção, tá? Vou dar um Ctrl D aqui. E olha só, fiz até uma obra de arte aqui
para vocês verem, certo? Então, a gente realmente já viu como funciona aqui esse primeiro módulo. Você já sabe que aqui é selecionar tudo, cancelar a seleção, selecionar novamente e inverter, gente. Certo? Vamos continuar lendo aqui o nosso letreiro, olha só. O que seria essa opção aqui? Essa opção seria de diminuição. Por exemplo, se eu fiz aqui algumas opções aqui, ó, de seleção, vamos supor aqui, ó. Beleza. E eu preciso diminuir alguma coisa aqui, eu vou selecionar esse carinha aqui, ó. Aí eu posso diminuir algumas áreas que eu não quero aqui, ó. Certo? Eu posso fazer diminuições. Sabe quando você faz alguma seleção em alguma área e sobra algum pedaço? Poxa, eu não queria esse pedaço aqui, eu vou tirar daqui. É esse carinha aqui que você vai utilizar, certo? E você tem agora também a interseção. O que seria a interseção? Você faz uma seleção e tudo que está nesse quadrado vai se tornar visível e o que está de fora vai sair, ó. Isso aqui no caso foi ao contrário. Na verdade eu fiz uma diminuição. É esse aqui, ó. Seleciona de novo, vamos lá. Agora sim, certo? Mais uma vez vocês viram, ó, que eu cliquei aqui erroneamente, ó. Certo? Eu acho muito legal quando eu faço um trabalho e erro aqui numa aula. Por quê? Vocês podem ver que aqui está humanizado. Eu também erro, gente. Eu não sou perfeito, tá? Aprendam isso. Nenhum professor, nenhuma pessoa que você vai trabalhar é perfeita, tá? Em algum momento, ela vai clicar em algum local errado, vai pensar, poxa, não, é esse aqui, certo? É muita informação. O nosso método aqui é tentar passar o mais básico possível para vocês, beleza? Então aqui, ó, ferramenta letreiro. A gente já viu as 4 opções aqui. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Vamos lá, eu vou utilizar a unitária, tá? E vou criar aqui, ó, um quadrado. Beleza. Agora, vocês notem que ela quando eu aponto aqui para cá para dentro, ela vira uma outra setinha, olha só. O que significa isso? Significa que eu posso mover essa seleção para onde eu quiser, olha só. Tá? Eu posso mover a seleção para onde eu quiser, tá? Ou seja, eu posso, vamos lá, eu posso pintar aqui, ó. Beleza, volto na ferramenta aqui, elíptico, ó, e eu posso mover ela para cá, ó, e fazer uma nova pintura, olha só. Certo? O que isso me ajuda? Isso simplesmente ajuda a você fazer uma seleção, por exemplo, de canto, uma seleção de canto. Você pode utilizar essa forma aqui para fazer essa seleção, apagar alguma coisa, tá? Digamos, eu posso jogar para cá, ó, e simplesmente usar a borracha. Olha só a minha borracha, eu vou ampliar aqui, ó. E eu vou apagar aqui. Pronto, sem medo de ser feliz, ó. Só que infelizmente eu apaguei também aqui o nosso desenho. Por quê? Porque a gente não fez aqui uma outra camada, tá? Então nesse caso aqui eu vou pintar de branco mesmo. Vou alterar aqui, ó. E eu vou pintar de branco. Pronto. Ctrl D. E tá aqui, ó. A gente faz aqui essa seleção e pode pintar. Aqui no caso eu teria que criar uma nova camada para estar brincando com esses carinhas aqui. Mas isso aqui vai para uma outra aula também, tá? Primeiro a gente está falando das ferramentas aqui, depois a gente fala de organização. Não adianta eu falar de organização sem saber no que eu vou mexer, tá? Beleza, eu vou pintar toda essa tela aqui de branco, Alt Delete, tá? Lembrando que eu dei Alt Delete porque a minha amostra aqui está em primeiro plano, gente, tá? Beleza, então aqui vocês viram que eu posso criar aqui a minha seleção, jogar para onde ela quiser. E se rapidamente eu quiser alternar para um desses carinhas aqui, tem atalho? Tem atalho. Se eu segurar, por exemplo, a tecla Shift no meu teclado, notem que a minha ponteira ali, ó, já automaticamente aparece um mais lá embaixo, ó. Vou fazer de piscar, ó. Tá piscando, ó. Viu? Opa. Tá piscando, ó. E automaticamente aqui, ó, quando eu aperto, olhem para cá e aqui na direção aqui o mouse aqui, ó. Se eu segurar Shift, ó, automaticamente ele vai para a seleção de soma e me dá a opção de soma aqui no meu mouse, ó. Se eu fizer isso com Shift, olha lá, ele me dá o menos. E se eu segurar Shift e Alt automaticamente, ele me dá o interseção. Vamos experimentar? Vamos lá. Eu vou segurar primeiro o Alt e vou criar aqui, ó, uma soma. Olha, eu posso criar mais uma aqui, ó, posso criar só um outro aqui, só mais um aqui, ó, beleza. Soltei, pronto, virou unitário de novo, onde eu posso selecionar aqui, segurar a minha seleção e jogar para onde eu quiser, gente, ó. Beleza. Segunda opção é Alt. Quando segurar Alt aqui, ó, ele dá a opção de menos, onde eu posso aqui, ó, tá diminuindo o que eu quero, olha só.
Posso estar diminuindo o que eu quiser aqui, ó. Certo? A mesma coisa, unitário, ele vai mexer para onde eu quiser. E segurando Shift e Alt, eu tenho a opção de interseção. Eu vou fazer uma interseção aqui, ó. Pronto. Voltando de novo aqui automaticamente para unitário, tá? Uma dica legal de ouro para vocês é sempre estar de olho aqui nesses carinha antes de fazer uma seleção, certo? Beleza, dá um Ctrl D aqui. A gente tem a opção aqui ó, agora de difusão. O que seria difusão, gente? Difusão é bem simples. Difusão é quando você pega aqui, digamos, o pincel. Eu vou mostrar aqui uma difusão, ó. Eu vou colocar uma dureza aqui de 100%. Ó. Isso aqui tá duro, 100%. E eu vou fazer uma difusão de 50%. Vamos colocar aqui, ó. 50%, beleza. E uma difusão de 0%. Pronto, isso aqui é uma difusão que vai do mais duro, das bordas mais duras, e vai esvoaçando até ficar só uma fumacinha, certo? Isso é uma difusão. Como é que funciona isso aqui na opção de ferramenta letreiro? Vamos lá, vamos fazer uma difusão aqui, ó. Essa difusão aqui ela vai de 0 a 1000, gente, tá? Eu não aconselho fazer 1000, por exemplo, vamos fazer aqui 10 pixels só. Primeiro vamos zerar aqui e vamos fazer aqui um quadrado, certo? Beleza, eu vou pegar outro aqui. Deixa eu só colocar aqui uma opção para a gente enxergar melhor. Beleza, ó. Então aqui foi a minha seleção, ó, tá vendo? A minha seleção. Se eu enxergar ela de outra maneira, ó, tá aqui, ó, tá dura, ó, uma seleção dura, beleza. Vamos ver se eu consigo fazer uma difusão aqui alternada, 10, e fazer uma seleção aqui, ó. Pronto, vamos ver como ficou? Ó, vocês notam que aqui as bordas ficou meio desfocadas, né? E se eu fizer aqui, por exemplo, 50, e vim aqui puxar outra opção aqui de quadrado, ó. Olha lá. Notem que até a seleção ela fica curva, ó. E automaticamente ela ficou mais borrada ainda, ó. Certo? Vou dar um Ctrl D aqui. Vamos lá. Vamos tentar puxar o máximo aqui. Qual seria o máximo? 1000. Se eu colocar 1001, Cleiton. Vamos colocar 1001? 1001. O Photoshop automaticamente já reclama comigo, ó. Necessário um valor entre 0,0 pixel e 1000,0 pixel. Foi inserido um valor a mais. Então ele vai fazer o seguinte. Ele vai inserir o valor mais próximo. Qual é o valor mais próximo? 1000. Pronto, ele vai deixar 1000. Certo? Eu vou fazer uma seleção bem pequena aqui, ó. Olha, aviso, nenhum pixel está mais de 50% selecionado. As áreas selecionadas não estarão visíveis. O que significa isso aqui, gente? Bom, quando você vai trabalhar com alguma seleção ou até uma separação de cores, acho que vocês já perceberam que aparece esse aviso. Esse aviso significa o quê? Que nenhum pixel está mais de 50% selecionado. Ou seja, numa área aqui, ele não viu nenhum tipo de seleção. Ele só viu um deserto branco, tá? Então, o que ele está dizendo para ti? Beleza, eu vou selecionar, mas não vai aparecer aqui, ó, esse contorno pontilhado aqui, tá? Mas está selecionado. Eu vou dar um OK aqui, ó. Ó, não aparece. Pra gente, parece que não selecionou. Se você for trabalhar em alguma coisa aqui na área de camadas, não vai funcionar. Você vai ficar perdido. E agora, o que aconteceu? Se eu vir aqui em selecionar, ó, eu tenho a opção, ó, cancelar a seleção. Opa, ela está ativa. Então, alguma coisa está selecionada. Vamos ver o que é? Ó, nem aqui nessa opção não aparece. Eu dou um Ctrl D. Tá? Então, para vocês verem que 1000 pixels é muita coisa, gente. Vamos colocar aqui 100. Vamos fazer aqui 100. Ó, 100 já apareceu, né? Olha lá, ele já me dá uma difusão bem bacana, ó. Certo? Então, já me dá uma difusão bem bacana. Ou seja, quando eu fizer a seleção, ele vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui que ele vai fazer, ó. Isso aqui a gente está visualizando realmente, ó. Tá vendo? Então, vamos zerar aqui. Então, aqui você já sabe o que é essa difusão. Às vezes você tem uma opção aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Digamos aqui, ó, essa moça. Vocês estão vendo aqui que está desfocado aqui a mão dela, ó. Certo? Eu preciso fazer uma seleção, ó. Tem umas áreas que estão aqui focadas, tá? E outras estão desfocadas, certo? É esse momento aqui, ó, que você vai pegar aqui, digamos, a letreiro, vai fazer aqui uma seleção e vai utilizar a difusão, tá? Lembrando que a difusão tem que ser previamente colocada aqui, antes de fazer a seleção, tá, gente?
muita calma nessa hora, beleza? Eu disse que ia ser 10 minutinhos só de aula, já vão ser 30 minutos, né? Mas aí já, com certeza já vale. Beleza. Então, difusão você já sabe. Suavizar serrilhado, isso aqui só vai funcionar em opções de ferramentas que tenham curvas, tá? Mas a gente fala daqui a pouco, certo? Estilo, gente, estilo aqui. Muita gente acha que não deve saber para que serve a opção de estilo. Eu vou mostrar aqui para você. Não serve muito para a gente, mas eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro normal, tá? Seleção única, e ó, vocês podem ver que a gente faz a seleção do jeito que a gente quiser, da grossura que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, tá? Beleza. Quando eu peço aqui, ó, estilo ou proporção fixa ou tamanho fixa, o que eu vou estar fazendo? A proporção fixa. Quando eu peço proporção fixa, eu vou, por exemplo, aqui, ó, 10 e 10. 10 de largura, 10 de altura. Então, todo a seleção que eu fizer aqui com o quadrado, ó, ele vai me dar quadrado, exato, um quadrado perfeito. Ou seja, 10 por 10, certo? Eu vou puxar aqui, ele vai formar um quadrado perfeito, onde eu posso colocar ele onde eu quiser. Se eu quiser fazer uma opção fina aqui, ó, não consigo, ele vai puxar sempre um quadrado, certo? Aí, depende do desenho, ó, digamos eu quero 10 de altura por 15 de largura. Opa, 15, mano. Enter. Ó, então eu vou puxar sempre essa opção de 10 por 15, não importa o tamanho, não importa o que eu faça. Ele vai sempre puxar essa opção. Então, proporção fixa é a opção de largura e altura, certo? Tamanho fixo já é a questão de pixel. Por exemplo, deixa eu ver o tamanho dessa imagem aqui, ó. Essa imagem, só de largura, de ponta a ponta, ela tem em pixel 6.245. Então, se eu colocar aqui, ó, de largura 6.245, o que eu estou dando enter aqui, ó? O que eu estou dizendo no Photoshop? Photoshop, eu vou querer que selecione daqui para cá, sem frescura nenhuma. E vamos ver quanto é que ela tem de altura. De altura, gente, ela vai ter aqui, ó, 4.163. Então eu vou colocar 2.000 só aqui, para a gente não confundir muito. Vamos colocar aqui só 2.000, ó. Pronto. Beleza. Quando eu fizer a seleção, ele vai selecionar de ponta a ponta e só um pedaço aqui, olha só. Vamos pegar daqui, ó. Daqui do meio, olha só. Ó, daqui do meio já pegou, tá vendo? Então, eu tenho de largura 6.245 pixels, que é exatamente o número de pixels que tem de ponta a ponta, e 2.000 pixels de cima a baixo, ó. Não importa para onde eu vou, ele vai sempre contar aqui, ó, 2.000 pixels, certo? Não importa nada disso, certo? Então, é para isso que funciona essas opções aqui, tá? De proporção fixa e tamanho fixo. Então, relativamente, raramente que você vai usar isso aqui, tá? É por isso que eu falei para você, a gente vai utilizar o que realmente a gente trabalha. Vamos lá. Ferramenta letreiro elíptico, não preciso falar muita coisa, porque é a mesma coisa que você viu aqui da opção de letreiro retangular, com a diferença de que ela faz elipses, certo? Ela faz elipses, faz opções redondas, tá? Círculos perfeitos, certo? Você pode fazer um círculo perfeito aqui, de proporção fixa aqui, ó, 1 para 1, ó. Ó, tá vendo? Certo? Pode pegar aqui e jogar para onde você quiser, tá? Cleito, e agora como é que eu faço aqui? Por exemplo, se eu fiz uma seleção e queria colocar certinho, centralizar, só que ele passa um pouquinho. Como é que eu faço? Selecionar, transformar a seleção, ó. Aí você pode simplesmente diminuir, aumentar, ó, tá vendo? Girar, fique à vontade para fazer o que você quiser. Então aqui na seleção, a gente já matou aqui, ó, o transformar a seleção. Então a gente já matou aqui o primeiro módulo e o módulo de transformar a seleção. Vão anotando isso aí, gente, que isso é muito importante, certo? Beleza, Ctrl D. Então aqui não precisa falar muita coisa, só avisar serrilhado. Basicamente não vai de muita coisa. Aqui ele vai ter bitmap, a não ser que você tenha uma imagem muito grande, tá? Difusão, mesma coisa, proporção aqui, como vocês já viram, tá? Outra coisa que eles têm em comum aqui é a opção de selecionar e mascarar, que isso aqui vai ser falado na aula de máscara, tá? Vamos lá. Vamos agora aqui passar para a opção de ferramenta laço. Nós temos laço normal, laço poligonal e laço magnético, gente.
Vamos lá. Para esse aqui, eu vou pegar uma modelo aqui que a gente tem. E eu vou pegar aqui a ferramenta laço. Notem que aqui, ó, já diminuiu um pouco das nossas propriedades, tá? Aqui eu não vou falar muito também. Você tem aqui a opção unitária. Onde eu fizer aqui, digamos aqui, esse laço aqui é a mão livre, tá, gente? Eu vou até utilizar a minha caneta aqui. Então aqui, ó, aonde eu fizer uma seleção e fizer uma outra em outro lugar, ela cancela a última, olha só, tá vendo? Beleza. Então aqui eu vou ter a opção de somar, tá? Eu vou poder somar aqui o que eu quero, ó, fazer aqui todo o desenho que eu quiser poder somar. Aqui eu vou poder diminuir, olha aí, tá? Não preciso nem fazer tudo, ó, só vir aqui. Se eu soltar aqui, ele vai automaticamente lá para a ponta inicial, ó. Pum, ó. Certo? Basta fazer isso já para a ponta inicial, tá? E aqui é a interseção, onde eu posso fazer uma interseção entre eles, tá certo? Aqui é diminuição, posso diminuir e lascar tudo. Beleza, aqui isso aqui é a ferramenta laço. Difusão, você já viram o que é difusão? Ele pode fazer, por exemplo, aqui a opção, tá? Dessa mãozinha aqui, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui essa... Vou selecionar aqui rapidinho, só para vocês verem. Vamos supor que eu selecionei a mão da mulher aqui, da moça aqui, ó. Lembrando que tá meio difuso aqui, ó. Tá. Vamos ver como ficou? Ó. Ficou meio difundido porque, ó, difusão 1, certo? Vou dar um Ctrl D. Aí eu vou testando aqui a difusão, por exemplo. Nisso vocês vão aprendendo, ó. 5, difusão 5, tá? Normalmente uma pessoa inexperiente, ela dá uma difusão que não sabia nem para que era, nem para que serve, o tamanho que ela ia fazer, tá? Pronto, beleza. E aqui, ó, agora fez uma difusão um pouquinho melhor. Já 5 pixels aqui já foi muito, né? Vocês perceberam que já foi muito. Então vocês viram que difusão é raramente, tá? Raramente. Então vocês vão fazer só uma coisinha de nada, tá? Vocês estão vendo aqui que tem a opção da letra L, é onde é o atalho dessa ferramenta. Você combinando Shift L automaticamente aqui, cadê Shift L? Vocês vão poder, ó, girar aqui a rodinha para poder capturar o que você quer, pegar o que você quer, tá? Só a opção de serrilhado, como eu falei, em toda ferramenta que fizer curvas, ele vai ter a opção de serrilhado. Selecionar e mascarar, a gente vai falar em outra aula, certo? Ferramenta laço poligonal, gente. Laço poligonal é simples, você faz um clique, uma marcação, ó. Notem que ele já criou ali ao lado do laço uma rodinha, um círculo, uma letra O, uma letra 0, tá? E se eu puxar ele para qualquer direção, ó, ele vai me dar uma linha reta, tá vendo, ó? Uma linha reta em qualquer direção, até eu selecionar onde eu quero. Selecionei, pum, aí ele traça outra linha para onde eu quiser, pum, traça outra. Eu não posso fazer curvas com ela. Para fechar aqui a seleção com essa opção, basta e aperta aqui, ó. Assim que ele vira a rodinha lá, ó, tá vendo? É questão que ele vai fechar o elo aqui, ó. Pum, fechou o elo. Pronto, olha só. E se eu fizer dessa forma aqui, ó, e aqui eu der 2 cliques, ele vai lá para a opção inicial. Vamos para ali de novo, ó. Inicial, curva, clica curva, 2 cliques, ele vai lá para o final, tá? Então não precisa você ir até lá no final, basta fazer isso, tá? Aqui as propriedades são as mesmas, não vou levar ao pé da letra para não ficar muito grande essa aula. E a ferramenta laço magnético, gente, essa aqui eu não vou levar muito em consideração, porque existem outras ferramentas que fazem o trabalho melhor do que ela, mas eu vou explicar para que serve aqui. Tá? Essa ferramenta ela é muito boa quando a gente tem um alto contraste como esse aqui, ó. Ou seja, eu vou dar um toque aqui bem na interseção e vou trazendo ela devagar, ó. O que ela vai fazendo? Ela vai criando âncoras aqui, pontos aqui, ó. Conforme a velocidade que você vai trazendo, ó, vão ficando mais distantes. Ou seja, ele faz até que uma seleção bem legal quando você tem aqui um alto contraste. Eu vou segurar espaço aqui, ó, para poder puxar aqui e continuar visualizando, ó. Então, se você tiver um alto contraste aqui, ó, e vir nesse alto contraste, ele vai fazer uma seleção bem legal. Lembrando que isso aqui é uma seleção pequena, gente. Não adianta você fazer muita coisa. Tá? Você dá 2 cliques aqui, ó, ele volta para a seleção inicial, não importa como. Tá? E o que seria essa questão de largura, contraste e frequência?
tá? Essa questão de largura são as larguras de pixel que ele vai alcançar, ou seja, ele vai fazer uma opção a cada 2 pixels aqui uma ancoragem, certo? O que seria contraste? Contraste é como eu falei para vocês, é a opção de uma opção mais clara, uma cor mais clara e uma cor mais escura. Então aqui ele está 100%, certo? Então realmente ele está definido o que seria esse contraste. Eu posso diminuir um pouco mais esse contraste, tá? E a frequência aqui quanto à velocidade aqui de pontos que eu vou criando, tá? Isso aqui é para quem tem a caneta, que é a pressão da caneta, certo? Mas é como eu falei, eu não vejo muita funcionalidade nessa opção aqui para nós que trabalhamos com isso, porque tem outras opções, tá? Beleza, varinha mágica, seleção rápida e seleção de objetos. Como é que funciona isso aqui? Vamos começar aqui com a opção de seleção de objetos, tá? Nas versões mais atuais do Photoshop, com a inteligência artificial, você tem uma opção que você marca aqui, onde você mostra as camadas do seu objeto. Basta você clicar nele, né? Que ele vai automaticamente selecionar aqui, como se fosse uma máscara rápida, né, o objeto que você quer selecionar. Isso é muito mais prático, só como eu falei para vocês, ele não leva ao pé da letra, ele não vai selecionar o cabelo certinho, não pense que vai ser dessa forma, tá? Por exemplo aqui, além das opções que a gente já conhece, a gente tem aqui os modos, ó. Eu tenho o modo retângulo e o modo laço, certo? Ou seja, são as duas opções que a gente já viu aqui, ó. Tá? A gente tem aqui, ó, obter amostra de todas as camadas, está marcado. Melhorar automaticamente está marcado. E subtração de objetos está marcado, tá? Vou deixar sempre marcado aqui, certo? E eu vou utilizar aqui retângulo. Vou mostrar para vocês primeiro. Retângulo, o que eu faço? Bom, o Photoshop, ele enxerga aqui, não essa moça, ele enxerga imagens em bitmaps, ou seja, ele leva em consideração tons de cinza. Tá? Então eu vou selecionar aqui o que para ele seria tons de cinza diferente do fundo, olha só. Vou soltar aqui e automaticamente ele vai fazer a pesquisa dele e ele vai me dizer o que foi que ele enxergou. Pronto, ó. Ele enxergou basicamente isso aí, ó, certo? Seleção de cabelo nenhuma, tá? Não ficou legal. Vou dar um Ctrl D. Temos aqui a opção de selecionar assunto, tá? Esse selecionar assunto também tá bem aqui, ó. Nessa área aqui, onde a gente vai falar de intervalo de cores. Foco eu não vou falar, tá? Isso aqui isso aqui é besteira, balela pra gente, tá? Quando eu digo balela pra gente, pessoal, é pra nós que trabalhamos nisso aqui. Pra muitos profissionais, isso aqui funciona sim, tá? Eu só tô dando pra vocês o que realmente é importante pra gente. Selecionar assunto é basicamente o mesmo que essa ferramenta faz aqui, tá? Só que ela vai pegar a imagem como um todo. E vamos ver o que acontece aqui. Aguardar. Ó, ela fez basicamente a mesma seleção. Aqui em propriedades, olha só. O que eu vou ter aqui? Deixa eu tirar daqui, dar um Ctrl D. Deixa eu tirar. Eu vou tirar aqui, ela está marcada com esse quadrado, então a gente não vai poder enxergar algumas opções que estão aqui, ó. Então eu vou tirar aqui o cadeado, basta dar um clique aqui, ó. E automaticamente, ó, eu já tenho aqui outras opções, umas ações que a gente tem aqui, ó. Remover plano de fundo e selecionar assunto. Esse selecionar assunto, ele está aqui nessas actions, ela está aqui nessa opção e ela vai estar aqui também nessa opção, tá? Ou seja, a gente tem 3 opções de selecionar assunto que vai fazer a mesma coisa que você viu aqui. Remoção de plano de fundo. Poxa, esse aqui é bacana, eu vou clicar aqui, ele vai me remover um plano de fundo. Mentira, ele não vai fazer isso não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a seleção de assunto, vai pegar a mesma seleção de assunto, talvez uma coisa diferente, e vai criar uma máscara, tá? Vamos lá, vamos esperar aqui. Pronto, ó. Ele tirou o assunto, criou uma máscara aqui, ó, simplesmente, tá? Só que o recorte dele já não foi lá. Muito legal, muito interessante em relação a cabelo e muito menos aqui algumas partes aqui da mão, certo? Algumas partes do braço, ou seja, falta muita coisa ainda aqui para refinar, olha só. Faltou alguns pedaços aqui do sapato, certo? Então, tem essas pequenas questões aí que precisa ser levado em consideração, tá? Deixa eu excluir aqui. Vamos lá. E aqui a gente tem a opção de laço, gente. Ó. Por que laço? Porque o laço ele vai refinar um pouco mais perto. Qual é a diferença do retângulo para o laço? Isso aqui eu vou delimitar o número de pixels próximo da minha arte.
quando eu faço um quadrado, tudo que está dentro daquele quadrado vai envolver. Aqui não, como eu tenho um bom contraste, olha só. Ele vai tentar selecionar de forma melhor. Vamos aguardar aqui. Vamos ver o que ele faz, ó. Ele fez basicamente a mesma coisa, tá? Tem a questão do cabelo aqui, certo? Mas é isso aí, gente, que ele faz, tá? Vamos ver a próxima aqui. A ferramenta seleção rápida. Essa seleção rápida, ela tem aqui já, ó, 3 opções, tá vendo? Uma é a opção unitária. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui a ponteira do meu mouse. Uma dica para vocês aqui bacana, vocês estão com a ponteira do mouse. Se tiver desse jeito aqui, ó, só uma cruzinha, não tem a bolinha, é sinal que o Caps Lock de vocês está acionado. Só desligar ele, ó, ele volta ao normal. E as teclas colchete para baixo deixam ele maior e colchete para cima deixa ele menor, tá? Já é um atalho para vocês bem bacana, certo? Vamos lá. Eu vou selecionar tudo aqui que for, ó, que for de lado, olha aí, ó. Só que ele já selecionou aqui, ó, a mão dela, selecionou a parte do cabelo que eu não queria. Vou dar um Ctrl D e diminuir aqui o meu ponteiro, ó. E já vou fazer uma seleção aqui, ó, um pouquinho menor, mas não adiantou muita coisa não. Ó, ele já faz uma seleção bem agressiva, certo? Então por isso que eu falo para vocês, não adianta eu passar um tutorial, como fazer, como acontecer, não. Eu estou mostrando para que serve a ferramenta. Vocês viram que a gente passou por várias ferramentas aqui, cada uma me deu uma opção diferente, certo? Então essa ferramenta aqui, varinha mágica, desculpa, seleção rápida, ela funciona dessa forma. Vamos tentar selecionar só modelo? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui a opção de mais, tá? Vamos lá. Somente a minha modelo. Ele está fazendo o reconhecimento de um contraste ao contrário. Pronto. Notem que a seleção dele não é lá das melhores, olha só. A gente vai ter que refinar muito aqui. Basta eu passar aqui um pouco aqui, ó. Não, nem a ponteira, é esse sinalzinho de mais que você tem que passar aqui, ó. Tá? É o sinalzinho de mais que você tem que passar aqui para poder fazer a seleção legal, tá vendo? Aí já ficou o cabelo de fora, tudo mais, certo? Aqui essas outras opções raramente você não usa, ó, melhorar automaticamente, pode marcar, mostrar todas as camadas, mas não vai fazer muita diferença, gente. Não vai fazer muita diferença, tá? Eu digo que faz diferença só quando você trabalha com, digamos, com fotografia. Beleza, quando você bate uma foto de uma máquina realmente profissional, bacana, aí sim faz diferença. Aí você me perguntar, mas Cleito, essa imagem é de um banco de imagem. Então, logicamente, essa mulher foi tirada de uma foto de uma máquina profissional. Beleza, concordo com vocês. Só que ela foi processada para vir para cá, para ser repaginada. Aí depois eu fui baixar ela da internet, entendeu? Ou seja, passou por diversos processos. É aquele mesmo esquema quando eu peço para você mandar uma arte e você manda pelo WhatsApp. O WhatsApp ele compacta a imagem. Por mais que ele tenha a opção lá de não compactar a imagem, ele compacta assim a imagem para poder paginar mais rápido e enviar mais rápido, gente. Infelizmente é assim. Usem sempre um compactador de imagem para fazer isso, certo? Ou então algum site que compacte a imagem, coloque num link para você baixar depois e com certeza fica bem melhor, certo? Beleza, então agora vamos à varinha mágica, olha só. O que a varinha mágica faz? Aqui ela tem a mesma opção que a gente viu, tá? Dos carinhas lá, tá? Tamanho da amostra, ó. Tamanho da amostra eu vou escolher aqui, ó. Amostra por ponto, média 3x3, 5x5, 11x11. Mantenho sempre na amostra de pontos aqui, ó. E a tolerância que ele fala aqui é o seguinte, é o quanto tem de tons aqui, de pixel de light, tá? E o quanto não tem na modelo aqui, quer ver? Eu vou até marcar esse carinha aqui pra gente melhorar, vamos lá. Ó, selecionei aqui, ó. Ele selecionou tudo que ele enxergou aqui nessa parte aqui, né, de light. Deixou essa parte aqui de fora. Por quê? Eu pedi para ele selecionar só 50%, tá? E nota que aqui ele selecionou somente a parte de fora. Se eu inverter, Ctrl Shift I, eu seleciono só a minha modelo e ficou a mesma seleção que a gente fez agora com todas as outras, tá? Beleza, deixa eu fazer aqui uma opção, mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Posterizar, tá? Notem aqui, ó. No posterizar, ele tá me dando 4 níveis aqui, ó. Certo?
1, 2, 3, 4. São os 4 níveis aqui que ele fez a seleção agora. Vocês viram? Ficou sobrando isso aqui. Olha só, os 3 aqui tem contraste igual aqui no fundo, ó, e esse tem contraste diferente, tá? É por isso que ele fez essa seleção aqui, ó. Olha só. Entenderam? Ou seja, o Photoshop ele enxerga as coisas de forma diferente da gente, certo? E as próprias ferramentas do Photoshop nos ajudam a filtrar isso aí. Ou seja, eu acabei de criar um filtro aqui para vocês, que é o posterizar, aonde com apenas 4 níveis eu ia descobrir por que a gente fez a seleção aqui e esse porra não fez a seleção ali. Vamos lá ver, ó. Ó, ele colocou um pouquinho a mais porque eu levantei um pouquinho mais aqui a seleção, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui no nosso filtro. O que a gente fez aqui? A gente já olhou aqui o primeiro módulo, tá? Esse módulo aqui a gente viu o selecionar assunto, esse aqui a gente não vai ver. Esse aqui na próxima aula a gente vai ver. Selecionar e mascarar também na próxima aula. Que mais aqui? Transformar a seleção, já vimos. Editar no modo máscara rápida vai ter uma opção exclusiva dela. E aqui, essas opções aqui de carregar a seleção, salvar a seleção também em uma outra aula, tá? Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer uma seleção da moça aqui. Vou utilizar aqui a opção de selecionar assunto, tá? Agora vamos praticar aqui um pouquinho. Chegou a hora de a gente praticar aqui o que a gente aprendeu. Vamos lá, vou selecionar assunto. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Beleza, e aqui na opção de seleção ela já abre aqui a opção de modificar, onde você tem borda, suavização, expansão, contração e difusão. Para que serve cada uma delas? Quando você trabalhar com alguma coisa que tenha borda, você clica aqui, ó, selecionar borda. Aí ele vai selecionar somente a borda dela. Quanto de largura de pixel você quer nessa borda? Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dela aqui, ó. Não, não vai dar, não vai dar. Beleza. Vamos colocar 2 aqui, ok. Pronto. Ela selecionou 2 pixels de borda aqui, ó. Tá vendo? 2 pixels, ó. 1, 2, ó. Tá vendo? 1, 2, 1, 2 aqui, ó. Tá vendo? Ele selecionou somente a borda dela. Tá? Então, Ctrl Z. Próximo. Suavização. O que seria essa suavização? Ele vai dar um raio de suavização. É aquele mesmo modo que eu mostrei com a ponta do pincel. Eu vou colocar aqui 3 pixels, olha só. Pronto. Você não viu, mas ele fez uma suavização de 3 pixels aqui, ó. Tá? Vamos fazer aqui de novo. Modificar. Suavização. Fazer agora bem agressivo mesmo. 30 pixels. Olha, aí o Photoshop já começa a carregar, ó. Beleza. Ó, já fez uma ritidão mais um pouco mais forte aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aqui também a opção de expansão. Isso aqui é bacana, porque quando você quer fazer algum trabalho e quer expandir os pixels além da sua imagem, ó, eu vou apertar aqui, ó, 5 pixels, vamos lá. Olha, foi 5 pixels além, ó. Tá vendo, ó? Se você for contar aqui, ó, são 5 pixels numa margem aqui, ó. Dá um Ctrl Z. Vamos ver de novo aqui, ó. Modificar. Expansão. Eu vou colocar 15 pixels, vamos lá. Ó, ele foi maior, mais longe ainda, ó, tá vendo? E se eu fizer o contrário, selecionar, modificar, contração, se eu colocar 5 pixels, ele vai entrar 5 pixels. Ó, ele entra 5 pixels na imagem, certo? E eu tenho essa outra opção aqui, que seria a difusão, ou F6, que você vai fazer a difusão, vamos supor, de 5 pixels aqui, ó. Fiz a difusão, vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, já dá uma desfocada legal aqui na nossa imagem, tá? Beleza, então aqui você já viu para que serve aqui a opção de modificar. Lembrando que ela só funciona, só abre aqui para você quando tiver um objeto selecionado, certo? Agora, outra coisa bacana, vamos pegar aqui, por exemplo, qualquer uma ferramenta de seleção aqui. Por exemplo, aqui, cadê? Essa aqui, seleção rápida. Beleza, não, cadê? A laço. Tá. Vamos supor que eu queira fazer uma seleção somente aqui do meu fundo, né? Só que eu vou trabalhar aqui na questão das cores. Ele tem um padrão de cores único aqui, que é um lilás. Só que ele vai do mais escuro ao mais claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas seleções aqui, ó. Opa, vamos colocar aqui, ó, sinal de mais, ó.
Eu vou fazer umas seleções aqui nele. Que eu vou dizer pro Photoshop o seguinte, Photoshop, eu quero que você pegue todos esses carinhas aqui que eu estou selecionando e faça uma seleção só a partir da semelhança delas. Como é que isso funciona? Selecionar, semelhante, ó. Olha, ou seja, ele pegou tudo que ele achou semelhante, inclusive aqui, ó, algumas áreas dentro da moça, e realmente existe algumas áreas aqui um pouco mais lilás. Por quê? Porque ela tá num fundo lilás e a luz está rebatendo nela, certo? Posso fazer um pouco mais agressivo, menos agressivo aqui, ó. Eu vou selecionar só aqui e só aqui, ó. E vou pedir para ele só as semelhantes. Ó, ele vai voltar sempre para o mesmo local, certo? Aí o que a gente tira por lição, gente? Sempre a gente tem que planejar a nossa arte. Por exemplo, quando o fotógrafo foi bater essa imagem aqui, bater essa foto, ele poderia prever que o fundo de lilás iria invadir a modelo? Poderia. O que ele poderia fazer? Ele poderia empurrar esse fundo mais para trás, a modelo mais para frente, botar um pouco mais de luz, né, para evitar esse reflexo alto, tá? Para quando chegar aqui no Photoshop, o design como nós, a gente não ter todo esse trabalho, certo? Então a gente tem que ter essa noção, tá? Mas, Cleiton, existe outras opções para a gente poder trabalhar essas imagens e não sofrer com isso? Tem muito mais opções, olha só. Isso eu estou trazendo mais dificuldade para vocês, ó. Amarelo em cima de amarelo, certo? Por exemplo, aqui. Vamos botar aqui só para ver um negócio. Vamos pegar aqui o nosso posterizar. Ó, tem 4 níveis aqui. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó. E eu vou selecionar aqui, ó. Certinho. Isso aqui, ó. Esse azul aqui só. Tá, somente esse tom de azul. Beleza. Então eu começo a ver aqui nela o que eu tenho em cima dela. Eu tenho esse rosa aqui, ó. Eu tenho esse rosa em cima dela. Tá? Esse cinza aqui eu tenho em cima dela também. Esse aqui eu não tenho. Será que eu tenho? Vamos ver aqui. Vamos fazer a seleção aqui. Beleza. Vou tirar aqui e vamos lá. Selecionar semelhante. Vamos ver o que acontece. Olha só, já melhorou um pouquinho mais, ó. Certo? Melhorou um pouquinho mais. Vamos fazer de novo? Só pra gente brincar aqui, tá? Vamos pegar aqui somente esse carinha aqui. E esse carinha aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Photoshop. Semelhantes. Olha aí. Já voltou para cá de novo. Tá? Então, infelizmente, é aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar aqui a diminuição, ó. E diminuir daqui, ó. Tá? Tem gente que acha que o Photoshop ele tem que fazer certinho aquilo que a gente pensa. Mas infelizmente não, tá? É por isso que eu tô passando essa aula para vocês, por quê? Para vocês entenderem como funciona aqui no Photoshop, para vocês poderem saber o que fazer. O bacana é esse, é saber o que eu vou fazer aqui para melhorar isso aqui, para ajustar isso aqui, tá? Olha só. Tá vendo? E assim vai, gente, ó. E assim caminha a humanidade. Vamos lá fazer outra aqui, ó. Beleza. Eu posso utilizar também, deixa eu logo apontar aqui para você, ó. Intervalo de cores, olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar em amostra de cores, tá? E aqui embaixo, ó. Visualização de seleção, vou colocar em nenhuma. E vou clicar aqui nesse amarelo, ó. Beleza. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, para tons de cinza, só para enxergar. Então aqui o que acontece? Eu quero essa modelo aqui totalmente escura. Eu vou pegar o grau de seleção, ó. Tirar um pouco mais dela aqui, ó. Só que acontece, o meu fundo também, ó, tá indo embora. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, ó. Pegar o conta de menos, ó. E vir diminuir, ó. Não é esse, deixa eu ver aqui o mais. É o mais aqui, ó. Tá vendo? E vou tirando aqui, ó. Aí eu pego o menos aqui, ó, e venho tirando aqui dela. Só que eu vou de encontro com outras cores, tá? Eu vou de encontro com outras cores semelhantes, tá? Então, muito cuidado com isso, porque essa opção aqui do intervalo de cores, ele faz isso também, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui o nosso filtro.
posterizar. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Vamos aumentar aqui o nível. Ó, lembra que ele mexeu aqui, ó? A gente foi mexer no óculos aqui, ó. É a mesma cor que tá aqui, ó. Se eu for aumentando aqui os níveis, ó. Ó, aqui no caso eu tenho 3 opções de níveis aqui nessa imagem, ó. Certo? Vamos lá, vamos ver, selecionar assunto, vamos ver o que ele me dá. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Como eu falei, eu não vou fazer cortes para vocês. Eu vou fazer aqui na raça, na íntegra mesmo, para a gente poder ver como funciona. Olha só. Ele não fez uma seleção legal, a gente vai ter que refazer de novo a seleção. Certo? E deixa eu ver outra aqui. Tá, mesma coisa, amarelo. A gente vai ter sempre o mesmo problema. Aqui, ó. Aqui tem um azul já bem balacauzinho aqui, ó. Tá? Mas, gente, o que acontece? Muita gente vai me dizer o seguinte: Cleito, eu não te contei, mas aqui na área de canais dá pra gente fazer uma seleção. Dá? Dá, gente. E onde é que eu mostro isso aqui? De uma forma bem profissional. Lá no nosso curso do Photoshop Pro. Certo? Então lá eu vou mostrar como trabalhar com canais de forma profissional para você ter recortes perfeitos. Inclusive eu já até mostrei aqui no meu canal, fiz uma live, mostrei para a galera, tá? Muita gente ficou doida para querer saber, certo? Mas isso vai ser exclusivo para alunos, tá bom? Aqui eu estou mostrando somente as ferramentas do Photoshop. Agora, técnicas, aí já é outra coisa, tá certo? Então, gente, se você chegou até aqui, nessa parte aqui que está me escutando, ainda não desligue, tá? Não saia. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero ter somado um pouquinho aí no conhecimento de vocês, tá? Parece ser uma aula simples, mas na verdade é só a ponta do iceberg. E mais lá na frente, a gente vai estar mostrando para vocês outros pilares aqui do Photoshop que vai linkar com esse e você vai ver, poxa, realmente o Cleiton tinha razão. Vou pegar de novo aquela aula, a primeira aula que ele deu lá e jogar aqui nessa segunda aqui que vai melhorar mais a minha dinâmica, tá certo? Então é isso, chegamos a 1h01 de aula, 1h02 já, basicamente, de aula. Eu espero ter somado alguma coisa aí na vida de vocês, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aqui ao conteúdo que a gente passou, eu peço que vocês coloquem aqui no comentário, que essa semana eu vou ver e eu posso responder, ou então a gente pode fazer um vídeo para a próxima semana já respondendo a galera, ou um vídeo intermediário, ou até mesmo um shorts, fica até mais fácil um short para responder a galera, tá bom? Então é isso, não esqueça de deixar o likezinho aí, tá? E compartilhar com um amiguinho que você conheça, que está com dificuldade e está precisando dessa aula, certo? Então, a gente se vê semana que vem na aula de máscara, ou até mesmo se você já está vendo esse vídeo depois dessa data aqui, uma semana depois da data, a aula já deve estar pronta aí e você só vai lá e assiste. Ou então eu vou colocar aqui no cantinho, no card, tá? O link para você ir direto ou aqui na tela final também, tá bom? Então é isso, até a próxima e bora estudar, galera.